Bom, agora sim. Bom, pessoal, boa noite aí para quem está me vendo, para quem não me conhece, eu sou o Pedro Baldo, sou proprietário da N1, sou fundador da N1, né, e sou diretor do setor de natação da nossa escola. Né, hoje nós vamos falar sobre a temporada competitiva da N1, especialmente sobre os eventos municipais, né, os festivais, e também os eventos regionais da Federação Aquática Paulista. Vou fazer uma apresentação bastante completa. Algumas coisas pode ser que a gente passe de forma rápida. E aí, se ficar alguma dúvida, algo que vocês queiram conversar, entender melhor, deixem para a gente no chat. E ao final da apresentação, a gente repassa sobre todos os temas. Então, o que nós vamos fazer algumas explicações gerais, né? Começando brevemente falando sobre a metodologia da escolinha. Então, quais são os passos aí de chegar do bebê até o nadador competitivo? Depois, nós vamos falar brevemente também sobre o modelo N1 de desenvolvimento dos atletas. Vamos passar também pelos tipos de evento, explicar a diferença do que é o nadador vinculado e o nadador federado. Acho que isso muitas pessoas têm dúvida e é normal. Depois, nós vamos para a temporada propriamente dita, que é passar o calendário dos torneios municipais, festivais. Falar um pouquinho aí do Festival Nadando na Frente, que está batendo a nossa porta e vai ocorrer no final do mês de março. Depois vamos passar pelo calendário dos torneios regionais, explicar o funcionamento desses torneios, então, desde as categorias, quais provas a gente tem em cada categoria, como funcionam as provas dentro dos eventos, quais tipos de taxa, as documentações, os prazos, e também como a gente vai fazer com o transporte nessa temporada. E vamos falar um pouquinho sobre o uniforme. E depois temos alguns vídeos aí no final que eu acho que são interessantes para a gente poder assistir e discutir. Bom, para falar sobre a metodologia aqui na N1, a gente começa com a turma do Popote, né, uma turma de bebê, que são para os bebês menores de 1 ano. Depois, nós temos a turma da Fioca e a turma da Cascudinha. As turmas de bebê, né, nós aproveitamos a fase do desenvolvimento desses bebês, né, cada fase tem as suas características, para promover a adaptação ao meio líquido, poder desenvolver a parte motora, a parte física, né? E já trazer experiências motoras diversas, aproveitando as características mesmo de cada fase, né? Bastante importante para os bebês, especialmente também para o desenvolvimento cognitivo. Depois, nós temos a turma do Siriquiri, que é uma turma de 3 e 4 anos, e a turma do Sapequim. Aqui no Siriquiri e no Sapequim, além, né, do desenvolvimento fundamental, que seria a flutuação, os mergulhos, a propulsão, entre outras coisas, a gente já começa a desenvolver com bastante ênfase os movimentos de todos os nados, num programa de 4 meses que se repete, né, ao longo do tempo, e que faz com que cada criança possa ir se desenvolvendo, melhorar a sua habilidade motora, a sua habilidade aquática, com o intuito de aprender os nados, mas especialmente de melhorar a biblioteca motora e facilitar o aprendizado futuro no momento de maior especialização que vem após o Sapequim. As turmas nossas até o Sapequim, independente de unidade, eles ficam só na piscina infantil. A partir daqui, na unidade 3, o Jacarelo, que é a próxima turma, a gente ainda fica na piscina infantil. E depois a gente passa para a piscina maior, que é a piscina de 18 metros na unidade 3. Nas outras unidades, a gente tem o Jacarelo já na piscina de 25 metros. Né? O Jacarelo seria a porta de entrada para essa fase de maior especialização. Aqui, de fato, a ideia principal da aula é desenvolver os 4 nados. E quando a criança aprende o básico de todos os nados, ela pode passar para o que a gente chama de infantil avançado. O primeiro modelo, né, ele são as habilidades do Golfines. Aqui, a nossa metodologia já se diferencia muito do que o mercado, de maneira geral, entrega, que a gente já consegue fazer um aperfeiçoamento bem bacana relacionado à posição de corpo, comprimento de braçada, coordenação de nado, e depois passar para o nosso tentáculos,
que é o mascote do Aperfeiçoamento 2, né? E aqui a gente já tem uma coordenação mais avançada para crianças um pouco maiores, que já dominam muito todos os nados, né? E já vão poder aprender mecânicas de nado muito parecidas, né, com o que a gente faz com nadadores de competição de elite. Todos esses nadadores aqui, desde o jacarelo, golfines e o tentáculos, eles podem ser o que a gente chama de tubatrós. O tubatrós, basicamente, são todas as crianças que estão nesse nosso grupo de natação competitiva, tá? Nós consideramos tubatrós toda criança, independente da fase do aprendizado que ela esteja, que pratique a natação com o intuito de participar de competições, tá? Então, esse seria o nosso mascote tubatrós. E aí, a partir disso, nós temos um modelo de desenvolvimento, que ele é técnico e físico, e a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, vou explicar para vocês, mas que começa aqui com a criança, né, mais ou menos aí 8, 9, 10, 11, 12 anos, eventualmente alguém que comece mais tarde pode começar até com 13, 14, 15, 16 anos, né? A ideia é levar essa criança do gostar de nadar, treinar para poder participar de competição. Esse aqui é o Pedro Mota na imagem, né? Foi o nadador que nós desenvolvemos que conseguiu os principais resultados. Hoje ele é um nadador profissional. Então aqui foi quando ele ganhou medalha, por exemplo, em Campeonato Paulista. Depois, né, a ser um destaque na natação brasileira de categoria, a ir para a seleção brasileira e, por fim, poder se tornar um nadador profissional. É óbvio que esse caminho aqui, ele não vai ser para todas as crianças que são do competitivo, mas a gente entende que é possível aprender, vivenciar, curtir e extrair coisas muito positivas para a vida, independente da fase aí que a gente esteja desse desenvolvimento. Bom, como diferencial da N1, a gente tem um equilíbrio entre o que a gente faz de desenvolvimento de energia, ou seja, de treinamento, com o que a gente tem relacionado à eficiência biomecânica, né? Eficiência do gesto. Então, a parte técnica. Se eu levar isso para um carro de Fórmula 1, por exemplo, quando eu falo em energia, eu estou falando do motor, estou falando do tanque de combustível, estou falando do próprio combustível. Quando eu falo da eficiência, eu estou falando da asa do carro, estou falando dos tipos de roda, né? Estou falando vou até esqueci o nome aqui, do aerofólio, por exemplo. Então, não adianta nada eu ter um motor muito bom, um tanque, um combustível massa e colocar isso numa Kombi, né? Então, eu preciso equilibrar o que eu tenho de treino, porque eu tenho de técnica, para que a gente possa fazer o desenvolvimento completo e que para que a criança tenha oportunidade de fato, ser competitivo dentro da natação e que possa, quem sabe, vir a ser também um nadador profissional. Então, levando aqui para a natação, né, quando eu falo de energia, eu estou falando do treino, estou falando das séries, estou falando, por exemplo, de entender toda a parte metabólica e fazer algo relacionado a aumentar a produção de energia durante a natação, né, seria, num termo mais chulo assim, o condicionamento. E quando eu falo da técnica, né, estou falando da aula, da correção, de um ensino mais avançado, de uma análise de vídeo, e esse cuidado que a gente tem de fato na N1, e é o nosso grande diferencial, é o que fez a gente bater, brigar de igual para igual e vencer muitas vezes nadadores, né, do Brasil todo e eventualmente até em nível mundial também. Bom, aqui, essa pirâmide invertida aqui, ela mostra para a gente o caminho, né, que as crianças precisam percorrer para chegar de fato num nível de competição avançado. Né? Óbvio que sempre que a gente participa de alguma competição, a gente compete e a ideia é tentar vencer a prova. Mas no dia a dia do treinamento, né, a aula para a criança que está começando, se eu levar ela ao pé da letra no competir para vencer, eu não vou desenvolver toda essa trajetória que vai fazer com que lá na frente ele esteja apto de fato a fazer um treinamento voltado para a vitória na competição. Então, o primeiro passo, que é o passo que a grande maioria das crianças que estão no grupo do nosso competitivo infantil, né, que eles estão, é o passo da gente inspirar essas crianças, de nós criarmos oportunidade para que essas crianças comecem a participar dos eventos. Então, de maneira geral, né, é o incentivo à participação nos eventos, é o desenvolvimento de todas as habilidades,
E é o início já dos estímulos físicos, né? Então, uma criança aí com 7, 8 anos, por exemplo, já está em idade ótima para a gente desenvolver velocidade, né? Velocidade de reação, entre outros. Entrei aqui, inspirei, oportunizei, a criança se interessou, eu vou conseguir ensinar a treinar com mais ênfase. Então, aqui, nós já temos alguns grupos aí que estão lá com o Felipe, que estão com a Juliana, tem um grupo especialmente do Felipão, que está na unidade 2 às 14h45, em que a gente continua aperfeiçoando a técnica, continua inspirando, né? Mas a gente já começa a desenvolver mais disciplina, já começa a fazer mais tipos de série, e nas competições a gente já começa a experimentar provas diferentes. A ideia aqui é que a criança aprenda a fazer uma atividade de velocidade, uma atividade de resistência, né? Que ela aprenda a se concentrar para a parte técnica, que ela aprenda a chegar no treino e se preparar para poder fazer um bom treino e etc. Tá? A partir disso, a criança cresce aqui, a gente já vai tendo aí 13, 14 anos, 15, 16, vai. A ideia é um treinamento voltado para que diariamente ou semanalmente, né, esse jovem ele possa treinar cada vez melhor. Então, a ideia é a gente avançar no aperfeiçoamento técnico, a gente avançar muito no desenvolvimento das capacidades físicas, na medida que essa criança, né, se torna um adolescente, vai maturando, né, vai chegando no momento ótimo em que a gente pode desenvolver outras capacidades físicas, né, que diferente de velocidade e só da resistência aeróbica ali. E aí, nas competições, a gente já vivencia muitas provas diferentes, mas a gente já começa também a ter os nossos nados preferidos. Depois disso, a ideia já é um treinamento bastante específico, isso aqui, especialmente ali do juvenil para cima, então 15, 16, mais ainda, 17, 18, 19, 20 e tal. E aqui a gente já especializa muito nos nados e já especializa também em distâncias. Aqui eu vou ter pessoas treinando especialmente para provas mais curtas, pessoas treinando especialmente para provas mais longas, pessoas que treinam mais o nado de crawl, pessoas que treinam mais o nado de costas e etc. Aqui o aperfeiçoamento ele já é bastante fino, né? Um detalhe fino, especialmente da técnica dos nados nas principais provas, e é um treinamento bastante específico. E quando a gente coloca aqui esse competir para vencer, ele é um treinamento que ele já é organizado pensando na técnica e na tática da prova, e ele leva em consideração a qualidade do atleta, né, e compara aos adversários. Então, para trazer um exemplo bem rápido, quando eu tive a oportunidade de treinar o Pedro Mota, nós participamos do Campeonato Mundial Júnior e lá, avaliando a prova dele, nós vimos que, exceto os primeiros 15 metros da saída e os 15 metros pós-virada, ele já estava nadando em ritmo de fazer o índice olímpico. Então, no dia a dia do treinamento dele, a gente sabia algumas fases da prova dele que a gente precisava melhorar se a gente quisesse ter chance de competir internacionalmente no nível Olimpíada, por exemplo. Bom, então, essa primeira parte, né, que eu passei quase que correndo, é para falar sobre o desenvolvimento dos nadadores. Se tiverem dúvida, podem deixar no chat, a gente conversa depois. Bom, agora, entrando aqui nas atividades, nós temos, para as crianças aí de competição, eita, travou, peraí. Bom, nós temos a oportunidade da participação em treinos especiais e em festivais. Então, por exemplo, no ano passado nós fizemos um festival na abertura da Nipo, né? E nós vamos ter agora, por exemplo, o Festival Nadando na Frente, né? Até o ano passado, com a Recreativa, a gente tinha o Interescolas, o Festival Nado Crawl e etc. E esse ano a gente deve ter outros eventos dentro da própria NU também. Bom, aqui, esses festivais municipais, eles são para todas as crianças, exceto as que têm o cadastro federado, que eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Mas eles são a porta de entrada das crianças nos eventos competitivos. A criança que se inspirou aqui, que está gostando, que quer crescer nesse movimento, ela vai participar dos eventos que a gente chama dos eventos para nadadores vinculados. O vinculado já é um primeiro evento que a gente faz de cadastro na Federação Paulista. Então, o vinculado ele precisa fazer o registro inicial na federação, ou aquele que já está registrado, ele faz a renovação na federação. Então, a Federação Paulista é um órgão que cuida das competições dentro do estado de São Paulo.
E para poder participar dos eventos da federação, é necessário ter um cadastro feito na federação e aí a gente faz toda a inscrição de forma online e tudo mais. Todo mundo que é vinculado pode continuar participando de todos os festivais. Então, Nadando na Frente aceita, por exemplo, o Festival Nadadores Vinculados. Eles participam dos eventos do que a gente chama da Delegacia da Quinta Região, então todos os torneios regionais. Eles podem participar também, e nós não vamos tratar hoje, mas da Copa São Paulo de Vinculados, que é um campeonato paulista só para nadadores dessa categoria. E eles podem participar também de uma competição bem bacana, que acontece em Mococa uma vez por ano, né? Esse ano vai ser em outubro, que chama Troféu Quimolo. O Quimolo, ele é um troféu em que reúne todas as regiões do estado de São Paulo, e cada região forma a sua seleção de acordo com resultados ou durante o ano todo ou de acordo com a seletiva. Na nossa região, vai haver uma seletiva em setembro, em que vão formar as seleções de cada categoria, né? E aí vão ter algumas regras bastante específicas que a gente traz isso mais para frente. Bom, o nadador vinculado começou a se destacar, começou a ter resultados importantes, né, a ter um nível maior, ele pode mudar de categoria e ele passa para a categoria dos federados. O nadador federado, ele tem um registro na federação, né, e esse registro ele tem um custo. E aí esse nadador, de fato, ele acaba tendo que pagar, ou a equipe tem que pagar para que ele se registre, né? E para poder participar dos eventos de federado, especialmente os eventos que são exclusivos para federados, precisa ter um índice, né? O índice, ele é um tempo mínimo que a pessoa tem que fazer em uma competição oficial, em uma prova. Se ela não fizer o índice, ela não tem direito de participar da competição, mesmo que ela tenha o registro na federação. Ou, né, assim como é o troféu Quimolo, depende de convocação. Bom, os federados podem participar dos eventos da quinta região, do torneio regional. Eles normalmente não podem participar dos festivais. Então, todos os festivais aí que vocês acompanharam da N1, os nadadores de maior nível que a gente sempre teve, os federados, eles nunca puderam participar, tá? Os que já estão mais avançados, assim, né, eu diria. Eles participam também do Troféu Quimolo, participam de todos os campeonatos paulistas, e aí a gente tem campeonato paulista para cada categoria. Participam também dos eventos da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, né, a CBDA, que é o órgão nacional de organização dos eventos competitivos. Podem participar, né, também dos eventos na América do Sul, especialmente os de seleção, né, os eventos também pan-americanos, etc. E participam também dos eventos mundiais, né, da World Aquatics, né, ou do Comitê Olímpico. Então, esse nível de federado é um nível que a gente diria de profissionais, vai, de acordo com a categoria do esporte. Bom, e a N1, né, é importante. A N1 ela é uma das equipes de Ribeirão Preto que tem esse cadastro como federado e que dá oportunidade para que os nadadores possam chegar nesse nível aqui de participar dessas competições, as mais importantes do estado, do país e até do mundo. Bom, calendário aí de treinos e eventos especiais que não são da federação. Então, esse calendário, por enquanto, ele está curtinho, mas ele, obviamente, vai ser preenchido ao longo da temporada com novos eventos. Nós tivemos agora, no último sábado, dia 15, né, para a turma que a gente chama de aperfeiçoamento, o primeiro treinamento Mirim e Petis, né, de mais ou menos 9 a 12, 13 anos, que foi lá na NIP. Nós vamos ter agora, daqui um mês, né, dia 15 de março, um simulado para o Festival Nadando na Frente, que a gente ainda não sabe se vai fazer na ABB ou na NIP. E no final do mês, no sábado, a gente vai participar dessa competição lá no Clube dos Comerciários, né, acho que é no Parque São Sebastião, do Festival Nadando na Frente. E a gente vai falar sobre esse festival, acho que agora. Então, para o Festival Nadando na Frente, eu deixei em texto, vou falar para vocês, mas depois eu também entrego essa apresentação para que vocês possam também acompanhar, tá? Agora, nesse sábado, a gente vai começar a divulgação via a timeline do aplicativo e mandar nos grupos sobre como vai funcionar o evento e sobre as inscrições. Semana que vem, os professores também vão reforçar em aula. Semana que vem, de segunda a quinta, nós vamos receber as inscrições através do nosso atendimento online. Esse aqui é um canal de WhatsApp, que a gente vai mandar o número, obviamente, para vocês.
que ele é exclusivo para atender situações de online, de forma remota, né? Relacionadas a planos, relacionadas a competições e eventos. Nós preferimos deixar no atendimento online porque os atendentes de secretaria, normalmente, eles fazem muitas outras coisas e eles são muitos. Então, para a gente não ter que fazer um ótimo treinamento de todo mundo para evitar erro, nós preferimos fazer isso com o pessoal que trabalha com a gente no escritório, né? Então, nessa primeira semana, o pagamento das inscrições vai custar R$ 50. Isso é uma determinação da organização Nadando na Frente. E depois do dia 24, né, a gente reabre as inscrições no dia 5 e finaliza no dia 19. Mesma forma, a única coisa é que o preço aumenta para R$ 60 a inscrição no evento. Todo mundo que fizer a inscrição, depois de feita a inscrição, a organização não devolve os valores. Então, quem fizer a inscrição agora, se depois desistir por regulamento, né, e eu posso mandar para vocês, não há devolução do investimento. Dia 15, a gente faz o treinamento especial para o evento e depois, no dia 29, a gente participa do evento. Nesse evento, nós vamos ter, especialmente para as crianças a partir dos 7 anos até os 10, provas de 25 metros de crawl, além de revezamento, de 4 por 25, e dos 11 aos 16, as provas de 50 metros de crawl, além dos revezamentos de 4 por 50 metros. Bom, agora nós vamos falar aqui do calendário de torneios regionais dos alunos que forem vinculados na Federação Aquática Paulista. Então, todo mundo que quiser participar desse evento aqui precisa cumprir o rito de registro na federação, que nós vamos explicar daqui a pouco. São 8 eventos, né, durante o ano. Esse ano não haverá nenhum evento em Ribeirão Preto. Acredito que para o próximo ano, nós da N1 vamos tentar sediar um evento desse lá na nossa unidade da NIPO, né, que a piscina está especialmente muito bonita e muito rápida. Né? Cada evento desses ele está em uma cidade, né, e a gente já tem a data aqui. Então, nosso primeiro torneio vai ser em Mococa, numa piscina de 50 metros, no dia 22 de março. E aí a gente tem aqui as piscinas, né, os lugares, as datas. Especialmente, nós temos no sexto torneio um evento que ele vai ser só até a categoria infantil, né? Nós vamos explicar qual é essa categoria daqui a pouco. No sétimo, ele vai ser seletivo para aquele Quimolo, que a gente comentou alguns slides atrás. E finalizamos aí com o último evento no final do mês de outubro. Né? Depois disso, a gente só tem campeonatos paulistas, Copa São Paulo e tudo mais. Tá? A gente tem uma Copa São Paulo que eu não coloquei aqui no mês de junho, no final de junho, acredito. Mas a gente passa isso para vocês também, para todos que tiverem interesse, e também como é que vai funcionar em breve. Bom, em relação às categorias e provas de torneios regionais, para que as crianças e vocês pais possam avaliar, né, a participação juntamente com os professores. A gente tem a categoria pré-mirim, que é para crianças de 6 a 8 anos, então nascidos em 2017, 18 e 19. Essa categoria tem a prova de 25 metros livre. Óbvio que nos eventos que a piscina que houver piscina de 25, né? Então aquele primeiro que vai ser em Mococa em piscina de 50, ele não tem essa prova. E ele tem as provas de 50 metros em todos os nados. Normalmente aqui se permite inscrição em até 3 provas dessas 5 disponíveis. Tá? Então cada criança pode nadar 1, 2 ou 3 dessas provas. A categoria Mirim 1, ela é para as crianças de 9 anos, nascidos em 2016. E ela tem as provas de 50 metros, não tem mais a prova de 25, né? Então, essa é a grande característica. E aqui também é possível se inscrever em até 3 provas. Na categoria Mirim 2, para crianças de 10 anos, nascidos em 2015, nós temos as provas de 50, mas temos também, em cada evento, cada torneio regional, uma prova de 100 metros, que vai ser de um dos nados. Então, pode ser que no primeiro torneio apareça lá como disponível os 100 metros nado livre, no segundo, 100 metros costas, o terceiro, 100 metros de peito, o quarto, 100 metros borboleta, e assim sucessivamente. Né? Mas essa ordem a federação ainda vai definir e vai passar para a gente. Tá? Para os nadadores mirim, normalmente a inscrição também é aberta em até 3 dessas 5 provas. Mirim 2. O Petit Zoom muda bastante coisa. Tá? Então, para crianças de 11 anos, nascidos em 2014, aqui a gente mantém somente a prova de 50 metros livre. Nós não temos mais
as provas de 50 costas, 50 peito e 50 borboleta. A ideia é, de fato, forçar as crianças dessa idade a se desenvolverem tecnicamente e fisicamente para suportar, né, nadar com qualidade as provas de 100 metros, as provas de 200, especialmente 200 medley e 200 metros livre, e também a prova de 400 livre. Já o PETIS 2, né, para crianças de 12 anos, nascidos em 2013. A gente tem, além das provas do PETIS 1, a adição da prova de 800 metros livre, as provas dos 200, costas, peito e borboleta, e também a prova do 400 medley. Tá? O medley ele é a junção de todos os nados em uma prova única. O primeiro quarto da prova, né, ele acontece de borboleta, depois costas, depois peito e finaliza com o nado livre, né, com o nado de crawl. Bom, depois do PETIS, nós temos a categoria Infantil 1, crianças de 13 anos, nascidas em 2012, e Infantil 2, crianças de 14 anos, nascidas em 2011. A partir da categoria Infantil, todas as provas do programa de competição podem ser nadadas. Tá? Eu não sei como vai funcionar exatamente esse ano, mas normalmente as provas de 1.500 e 400 medley, elas eram liberadas somente para nadadores federados. Né? É possível que permaneça assim nessa temporada, e aí a gente vai saber quando o regulamento das competições sair. Aqui no Juvenil 1, Juvenil 2, né, as provas se mantêm as mesmas, mudam só a idade, né, 15 e 16 anos, nasci em 2010, 2009. O Júnior 1, 17 anos, 2008. Júnior 2, 18 e 19 anos, 2007, 2006. E o Sênior é a última categoria, né, antes da gente entrar nas categorias de Master, que a federação não participa dos torneios regionais, são outros eventos. É, eles também mantêm todas essas provas, né, assim como a gente tem a partir da categoria infantil. Bom, e como que acontecem as provas, né? Para quem não participou ainda de torneio regional da federação, ela é assim, ó. Todos os nadadores da categoria pré-mirim até mirim 2, eles nadam junto. E aí o balizamento, né? Então quem nada com quem, ele vai de acordo com o histórico dos nadadores. Então aquela criança que nunca participou de nenhum evento, ela vai estar com o tempo zerado, né? Então como ela nunca participou, a gente não sabe o tempo que ela tem. Todas essas crianças que nunca participaram, elas têm os tempos embaralhados, e aí ela vai nadar em uma raia, em uma série específica, de acordo com esse embaralhamento aí, de acordo com esse sorteio, né? Essa fase mais aleatória. As crianças que já nadaram alguma competição, elas carregam o tempo. E aí, quanto melhor o tempo, mais nas últimas séries. Então, imagina que nós temos 8 raias e 24 crianças, do pré-mirim ao mirim 2. Então, a primeira série vão ser as crianças com tempo menor, mais lento, ou aquelas que não têm o tempo. Na segunda série, crianças com tempos melhores. E na última série, as 8 crianças que estão na última série, as que têm os melhores tempos. Né? Os resultados, eles são apurados por tempo. Então, não é quem bate na frente, necessariamente, porque quem está do lado não necessariamente é da mesma idade, categoria. Né? E no final, os 3 melhores tempos de cada categoria e cada prova vão para o pódio e recebem as medalhas. No Petis ao Sênior, acontece a mesma coisa, né? A mesma lógica, e eles nadam junto. Então, os resultados também são apurados por tempo, e os 3 melhores tempos de cada categoria recebem medalha. Nos últimos anos, a federação tem tentado organizar e deixar um pouco mais os petis junto, um pouco mais o infantil, e do juvenil para frente, deixá-los mais juntos. Esse foi até um pedido nosso, né, porque era muito ruim, eventualmente, uma criança de 11 anos, que estava zerada de tempo, né, cair do lado para competir com uma pessoa de 20 anos, que eventualmente era até federado, só que não tinha um histórico de tempo dos últimos 12 meses naquela prova. Então ficava até constrangedor, né, a situação, e eventualmente desanimava as crianças, porque ela ia para uma competição em que ela não tinha a menor chance de ficar nem próximo da pessoa que estava nadando do lado dela. Bom, e para vincular, a gente tem que enviar, né, para o nosso atendimento online, e por isso dessa urgência dessa reunião. Para aqueles que nunca enviaram, né, para os que estão começando, uma foto 3x4 atual. Aqueles que enviaram no passado, eventualmente não precisam enviar isso esse ano, se já tiver o cadastro dela lá.
Um atestado médico, esse sim tem que ser enviado todo ano, tá? De aptidão para a prática esportiva para essa temporada. Então, não adianta aqui um atestado dermatológico. É necessário que o médico diga lá, ó, está apto para a prática de natação, ou está apto para a prática de exercício físico, ou de atividade física, né? E aí, dessa forma, é assinado e carimbado, né, com a data desse ano de 2025, está liberado para competir na temporada. E aí, isso aqui é só um novo procedimento em que a gente vai preencher o CPF no registro do atleta. Quem for registro inicial, nós vamos precisar desses dados. A grande maioria desses dados aqui a gente já tem no nosso cadastro da N1. Se precisar de um dado extra, né, que a gente não tem, a gente pede para os pais e anexa. E a partir desse cadastro inicial, a gente já pode se inscrever nos eventos competitivos da federação na categoria vinculado, que é o caso de todas as crianças do nosso grupo competitivo infantil. Bom, esse aqui, por favor, não se assustem, né? A gente tem uma mensalidade de federação para poder ter a natação federada de R$ 923, né? Isso aqui é a N1 que paga todos os meses para a federação. Os nadadores que são federados, que não é o caso das crianças do grupo competitivo infantil, eles pagam uma taxa por ano de R$ 298,46, né? A renovação também é a mesma taxa. E se nós não tivéssemos via N1 esse pagamento de R$ 923, se nós fôssemos considerado entidade vinculada 2, né, e pagássemos R$ 196 por mês, todo nadador vinculado, para se estar na federação, teria a taxa de R$ 43,99. Não é o caso, nenhum nadador da N1 que for vinculado paga taxa alguma, tá? Então, aqui para todos vocês, o custo é R$ 0 de taxa de vinculação na federação. Bom, inscrição de torneio regional. Esse pagamento é feito por prova, né? E é de R$ 21,06. Além dessa inscrição, cada nadador vai pagar uma taxa extra de R$ 7. Esses R$ 7, a nossa região ela junta, faz um caixa para ajudar a pagar alimentação, hospedagem, camiseta, touca para a nossa seleção no Troféu Kim Moore. Tá joia? Então, essa aqui são as taxas para os eventos. Deixa eu tirar aqui da minha frente. Então, esse aqui é importante. Esse talvez seja o slide mais importante de explicar com bastante calma, que são os prazos de inscrição para torneio regional. Então, a primeira coisa, né? A federação, ela libera o regulamento para nós, geralmente 2 a 3 semanas antes do evento. A ideia, geralmente 3 semanas. O que a gente precisa é que os nossos treinadores, né, trouxe aqui o Filipão, né, com o Benício, os nossos treinadores, 15 dias antes do evento, então todos os torneios regionais da federação eles ocorrem num sábado. Então, sem ser a sexta do evento, sem ser a sexta anterior, né, 15 dias antes, esses treinadores eles precisam já ter conversado com as crianças que já estão cadastradas na federação para poder saber quais provas eles vão nadar. Essas provas são enviadas para os pais, nos grupos, e também são enviadas para o nosso setor administrativo, né, especialmente para o nosso canal de atendimento online. Depois disso, 11 dias antes, né, então na terça-feira, então de sexta-feira até terça, é o prazo para que os pais chamem o nosso administrativo, né, o nosso atendimento online, na verdade, e aí, a partir desse canal do atendimento online, a gente confirme a inscrição e faça o pagamento das provas, né? Essa confirmação, ela é muito importante, porque se eu fizer a inscrição de algum aluno, porque o professor indicou, mas esse aluno de fato não for participar, a gente precisa pagar a prova. Então, eu preciso que vocês façam a confirmação. Caso alguém tenha dificuldade em fazer o pagamento, aí chama a gente para explicar e a gente libera, né, para pagar depois. Isso não é o maior problema. O que a gente precisa é dar confirmação nesse prazo máximo de terça para que a gente possa seguir com os demais procedimentos. Então, na quarta-feira, né, 10 dias antes da competição, é quando os senadores vão pegar a lista, que vai vir do pessoal administrativo da N1, com base no relatório de quem pagou, vão fazer a inscrição via sistema da federação e a partir dessa inscrição, eles vão mandar para vocês nos grupos para que vocês possam conferir se aquilo que vocês
pagaram, se aquela prova que a criança quer participar, se é ela mesma que foi inscrita, tá? Isso tem que ser feito na quarta-feira, porque na quinta-feira é um prazo final para os pais poderem validar se essas provas estão inscritas, certo? Quem se omitir, a gente considera que está tudo certo, né? E se tiver alguma divergência, precisa procurar o treinador da criança para comunicar, e aí, a partir disso, a gente fazer a correção, que ela pode acontecer no máximo na sexta-feira, 8 dias antes da competição. Então, aqui o ideal é que até a hora do almoço a gente já tenha tudo isso organizado, né? Os nossos professores, nosso setor administrativo, eles já trabalham até tarde. Se isso demorar muito para ser organizado, vai dar 8, 9, 10 horas da noite da sexta-feira, o pessoal vai ter que estar online fazendo a inscrição tudo de novo, de todo mundo, para a gente não perder o prazo, não deixar todo mundo de fora dos eventos. Sobre todo esse procedimento aqui, né? Se vocês tiverem dúvidas, isso vai estar gravado, vou mandar os slides para vocês. Por favor, perguntem, mas essa sequência aqui é muito importante que ela seja respeitada para que a gente não corra o risco de errar a prova de algum aluno, de deixar alguém de fora, né? E fazer as coisas num prazo com algum conforto para evitar esse tipo de situação, né, inconveniente. Bom, fizemos a inscrição, junto com a inscrição do torneio regional, nós vamos ter a confirmação de transporte. Então, primeira informação, né, que muda em relação ao ano passado. Nós vamos fechar para cada torneio, de acordo com a nossa expectativa de participantes, um micro-ônibus ou um ônibus por torneio regional. A partir desse fechamento, as reservas elas vão sendo realizadas na ordem da inscrição e, obviamente, desde que, né, a família ou o atleta, dependendo da idade, confirme o interesse em participar desse transporte coletivo. Se sobrar vaga no transporte coletivo, né, e for um transporte que a gente não vai ter conseguido, por exemplo, via prefeitura, se for um transporte que a N1 pagou, a gente vai, a partir daí, abrir vaga para que os familiares acessem, né, a preço bastante acessível. Né? A ideia é ter, sei lá, 15, 20 reais. É só para a gente poder criar uma ordem também de pessoas que se interessaram e fizeram o pagamento para a gente poder ir colocando no transporte até ocupar as vagas, né? Então, assim, se a Prefeitura de Ribeirão ceder o transporte, é possível que aconteça isso em algum evento desse ano, ele vai ser exclusivo para os atletas da N1, e aí não pode, né, participar nem os pais, e especialmente, né, porque nós temos alguns nadadores que são profissionais, que treinam na N1 e competem por outras equipes porque recebem salário, né, seja de prefeitura ou da própria equipe. Nesse caso, da prefeitura ceder o transporte, esses não poderão participar desse transporte. Os menores de idade, né? Todo mundo que for no ônibus, ele só pode embarcar com autorização de viagem, né? Com firma assinada e com firma reconhecida. Isso, obviamente, se o pai ou a mãe, né, um responsável não for junto. Se o pai ou a mãe for junto, tá ok, não precisa dessa autorização. É importante, antes disso aqui, esse transporte aqui para os nadadores esse ano vai ser gratuito, tá? Então nós não vamos cobrar o transporte para quem quiser ir de ônibus com a gente. Uma outra informação importante, né? Aquela criança, aquela família que vai de carro e que quiser ir com veículo próprio e não utilizar o transporte com nenhum, pode fazer e está tudo certo. Bom, por fim, né, antes da gente entrar nos vídeos aqui, falar de uniforme. Né? Até o ano passado a gente tinha uniforme da N1, esse laranja aqui, da N1 Moura Lacerda. Esse ano nós vamos fazer um uniforme novo, a gente deve mandar em breve para vocês uniformes de interesse e de tamanho. Esse forms vai ser especialmente para que a gente possa ter uma noção da quantidade. Nós vamos fazer alguns a mais, já até adianto para vocês, mas a gente precisa ter noção do interesse, né? Porque eventualmente pode ser muito maior do que o que a gente imagina, ou pode ser muito menor. E aí a gente, como existe uma grade muito grande, né, de tamanhos de pessoas dentro da N1, desde criança muito pequena até um adulto, né? Então, e aí grade infantil, baby look, né, masculino, enfim, vai ser muito importante que vocês preencham para que a gente possa ter uma ideia, uma noção da quantidade de uniformes.
E muito importante para a gente, não precisa ser essa touca de silicone, nem dessa cor, mas preferencialmente que utilize a touca da N1 nos eventos, né? Isso ajuda muito a gente identificar, né, os nadadores que estão participando, especialmente a gente é, começa a ter uma identidade, né, como time. Então, a camiseta e a touca é bastante importante para a gente ter identidade como time. Ao longo da temporada, é possível que a gente faça uma pesquisa para saber quem quer adquirir sunga, quem quer adquirir maiô, quem vai querer adquirir eventualmente uma blusa corta-vento, né, outras, uma bermuda, enfim. Isso a gente provavelmente vai desenvolver ao longo desse ano, mas a gente começa com o uniforme a partir da camiseta e da touca, tá? Eu vou aqui, antes de abrir para a gente conversar, trazer agora dois vídeos para vocês, né? Vou fazer alguns comentários sobre esses vídeos. Os pais que estiverem por aí, se quiserem depois comentar outras coisas, né? Quando a gente parar a gravação, por favor, fiquem à vontade. É, Enfim, vou deixar o vídeo aqui, espero que vocês gostem, aproveitem aí. Era uma vez em uma vila pacífica morava um jovem rapaz chamado Pablo. Pablo era conhecido por sua determinação e perseverança, mas havia algo que as pessoas não conheciam no garoto. Ele era infeliz. Ele lutava muito pelo que queria, mas no final não se sentia satisfeito com suas conquistas. Cansado por se sentir insatisfeito com tudo, ele decidiu procurar um ancião chamado Amadeu, que morava na beira da floresta e era conhecido em toda a região por ser um homem muito sábio e com a habilidade de ensinar importantes lições de vida com humor e simplicidade. Então, numa manhã ensolarada, Pablo chegou na casa do velho sábio e, com um olhar triste, logo revelou o que foi fazer ali. Senhor, eu vim atrás de seus ensinamentos, pois estou cansado de batalhar muito por tudo e nunca estar satisfeito. Quero encontrar a chave para a felicidade. Amadeu, com um sorriso singelo, disse ao jovem rapaz: É claro, meu querido, eu posso te ajudar. Mas primeiro você deve cumprir uma tarefa bem simples. Durante uma semana, você deve ir até o rio com este balde de madeira, passar por aquela estrada deserta e trazer água até este poço. Só tem um problema: o balde está furado. Pablo, intrigado, porém ansioso para receber os ensinamentos do velho sábio, aceitou o desafio. Então, todas as manhãs, debaixo do sol escaldante do verão, ele pegava o balde, enchia de água e saía em direção ao poço do senhor Amadeu. Quando ele percebia que a água estava vazando, ele ficava muito chateado. Porém, como era muito determinado a cumprir seus propósitos, ele não desistiu, mas sempre chegava no poço já quase sem água. No final de uma semana, quando ele chegou com o último balde de água, já meio desmotivado por não ter conseguido encher o poço com a água e achando que havia falhado na sua missão, ele já esperava que o velho Amadeu estivesse desapontado com ele. Mas ao invés disso, ele o recebeu com um sorriso caloroso, dizendo que ele havia cumprido o seu papel de forma espetacular. O jovem estava confuso, sem entender como ele havia tido sucesso. Questionou o sábio, dizendo: Como ele pode ter ido bem se o poço estava praticamente vazio? Amadeu, com toda a sua sabedoria, explicou: Meu jovem, olhe para trás e veja a estrada que você caminhou com o balde por toda esta semana. Lembra como ela era feia, apenas cheia de terra a perder de vista, parecendo um deserto? E agora, graças à água que você derramou pelo caminho, olha como brotou vida. Ela está florida novamente. A vida é como este balde. Todos temos imperfeições e deficiências, assim como os buracos no balde. Mas isso não significa que devemos desistir. Para encontrar a felicidade e a paz, não se trata apenas de eliminar as falhas ou alcançar os objetivos finais, mas sim de aprender a apreciar e valorizar a jornada e aproveitar ao máximo o caminho percorrido. Obrigado por assistir. Bom, pessoal, então antes de passar aqui para o próximo vídeo, peraí, deixa eu voltar. Antes de passar aqui para o próximo vídeo, um comentário, né? A N1, um dos motivos, né? O principal motivo pelo qual a N1 nasceu, né? Foi para poder trazer oportunidade para que outras pessoas pudessem vivenciar essa vida da natação competitiva, né? E aí,
esse vivenciar independente do tamanho do objetivo, né? Especialmente porque o caminho, né, que a gente percorre quando a gente começa a participar dos eventos, quando a gente se encanta, quando a gente começa a se dedicar, ele é um caminho de muito aprendizado, né? Ele é um caminho que eu acredito que a gente vivencia com as crianças, com os jovens, coisas que quem não participa desse tipo de ação acaba não tendo oportunidade mais de vivenciar aí nessa fase tão importante, né? Importante de formação deles, né? Enquanto pessoas. Então, o que eu diria para vocês pais primeiro, parabéns por apoiar os filhos de vocês, né, a participar dos eventos, por dar a oportunidade que eles aprenderem a nadar e se desenvolver, né, pela confiança, né, que vocês têm no nosso grupo, mas especialmente por trazer essa oportunidade para que eles possam se dedicar a uma atividade, para que eles possam aprender, né, uma coisa que é muito importante é que vocês, de fato, valorizem cada pequena conquista, né, que os filhos de vocês estiverem nesse caminho. Então, desde o vencer o medo de participar no evento, até mesmo o estar num grupo, o participar da prova, o terminar a prova, mesmo que eventualmente haja erros durante a prova de execução, isso é normal durante a jornada, né? Acontece com profissionais, imagina com as crianças. Então, o mais importante, né, para que eles possam seguir motivados e podendo melhorar, é seguir sendo incentivados, parabenizados quando eles conseguirem coisas, né, e acolhidos quando houver aquele momento que aquele objetivo não aconteceu, com a compreensão que tudo aquilo que está no entorno no final das contas, vai ser muito ou talvez mais importante, tanto quanto ou mais importante até do que aquele objetivo final, né? Que eventualmente é a medalha na prova, ou é um índice, né? Ou é poder virar um profissional, ou sei lá, ganhar uma medalha de ouro olímpica. Então, eu fui um nadador, né? Eu queria ter ido para a Olimpíada, eu não cheguei lá, né? Nesse resultado, mas eu vivi coisas muito importantes, que me moldaram, né? Como pessoa e que me fazem, né, e me fizeram ser apaixonado por esse esporte, né, que é a natação. E me trouxeram, por exemplo, entre outras coisas, né, os meus sócios aqui na N1 hoje como grandes amigos, né, e entre outras pessoas que trabalham com a gente, e que foram meus amigos durante a minha fase de nadador competitivo, durante a minha juventude. Tá joia? Eu tenho mais um Era vídeo uma que eu queria passar para a gente finalizar, antes de bater um papo aí com quem quiser perguntar alguma coisa. Bom, gente, sobre esse vídeo, né? Então, cara, em grupo, né, a gente consegue ir muito mais longe,
né? Em grupo a gente consegue ser muito mais forte. Em grupo, quando a gente tem uma conquista, a comemoração fica muito mais legal, né? Então, o que eu desejo para a gente nessa temporada é que a gente possa se ajudar, se fortalecer, que vocês pais possam se conhecer cada vez mais através dos eventos, criar amizade, criar laços, que essas crianças possam se conectar, que elas possam vibrar juntos, passar pelas conquistas juntos, pelas dificuldades juntos, né? E que a gente possa formar um grupo bastante unido, né? Para que a gente possa seguir evoluindo, melhorando e especialmente que a gente possa ser muito feliz praticando a natação competitiva, tá? Eu vou encerrar a apresentação agora, a gravação, vou abrir caso alguém queira falar alguma coisa, né? Caso alguém queira perguntar alguma coisa. Muito obrigado a todos aí que entraram, que participaram, né? E obrigado especialmente pela confiança aí de estar com a gente, desenvolvendo essa natação competitiva, tá bom?